Oi, pessoal. Estou aqui mais uma vez com vocês no Núcleo Telesaúde do Rio Grande do Norte, para hoje falarmos sobre o tema possibilidades de aplicação da CIF em pacientes neurológicos, né, a classificação internacional de funcionalidade. Para quem ainda não assistiu o WebMinha, não me conhece, eu sou Luciana Protásio, sou fisioterapeuta, pesquisadora do LAI, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, da UFRN, e pesquisadora da SEDI, Secretaria da Educação à Distância. E hoje venho compartilhar esse tema com vocês. Então, vamos lá. Na web de hoje, nós vamos abordar esse conteúdo que está exposto nessa tela para vocês, para os profissionais, mesmo estudantes, das diversas áreas da saúde, que desejam conhecer um pouco mais sobre CIF. Já foram apresentadas algumas webs anteriores, com outro foco sobre a CIF. Hoje o nosso foco vai ser direcionar para os pacientes, exemplificar, né, em pacientes neurológicos. Porém, já houve algumas webs sobre a CIF de maneira geral, o que é a CIF, como ela se contextualiza, como é que funciona, o primeiro entendimento da CIF, digamos assim. E já teve outra focando apenas nos core sets também. Hoje a gente vai falar sobre a condição neurológica, que obviamente a gente vai retomar alguns conceitos já apresentados até em webs anteriores, mas de maneira mais breve. Então, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, ela foi proposta, né, pela Organização Mundial de Saúde em 2001, depois de vários estudos, anos de reformulação, de mudanças de nomenclatura e sigla, ela chegou com essa denominação em 2001 e é o que está em vigor até então, né? Ela está ainda na sua primeira versão, digamos assim, e ela propõe um modelo para abordagem da funcionalidade humana. Esse é o principal ponto, né, da CIF. O seu objetivo é proporcionar uma linguagem unificada e padronizada de terminologias nas áreas da saúde, trabalho, justiça, dentre outros, bem como estrutura de trabalho para descrição da saúde e estados relacionados com a saúde. Então, é importante frisarmos que a CIF, ela não tem objetivo de diagnosticar doenças, ela não tem objetivo de diagnosticar funcionalidade, ela não é diagnóstica, ela é uma classificação, onde ela pode classificar qualquer indivíduo, seja ele com alguma condição neurológica, com alguma condição reumatológica, de saúde mental, condições diversas, ou aparentemente sem nenhuma condição patológica, digamos assim, específica, a CIF classifica o indivíduo, certo? E aí, com base em quê? No modelo biopsicossocial, e que tem como base também a definição de saúde proposta pela Organização de Saúde, né, que é a Organização Mundial de Saúde, que não é apenas a saúde não é apenas uma ausência de doença, né, ela envolve componentes muito mais abrangentes de estados que estão relacionados com isso aí. E assim, então, a CIF vai sempre pensar nos domínios da saúde e os domínios que estão relacionados com essa saúde. Esse esquema aqui, ele retrata o modelo biopsicossocial da CIF. Esse esquema, ele é a base, né, ele resume, digamos assim, todo o princípio básico da CIF, e a partir daí é que sai toda a classificação do indivíduo. Se entendendo esse esquema, se traz toda uma classificação dele de maneira quantitativa, digamos assim, através das suas codificações, e de maneira, né, qualitativa, através dos seus princípios, da sua terminologia, do que caracteriza esse modelo biopsicossocial, a definição de saúde, etc. Então, aqui, nesse modelo, nós vemos o quê? Nós vemos que, começando aqui na linha do meio, digamos assim, a CIF, né, ela tem os componentes,
que interagem entre si. Então, prestem atenção que as setas que estão aqui nesse esquema, elas vão e voltam, elas são recíprocas, né, em sua grande maioria. Então, mostrando que esses componentes de saúde, que são os componentes da CIF, eles estão entrelaçados. Quando o indivíduo ele é classificado, então, sobre o componente que envolve funções e estruturas do corpo, as funções fisiológicas e estruturas anatômicas daquele indivíduo, sobre a questão de atividade desse indivíduo, atividades que ele realiza, participação social, entendam assim, e ele também é avaliado em paralelo, se somando, né, a essa classificação do indivíduo, é considerado os seus fatores ambientais e também os seus fatores pessoais, certo? Em paralelo, nós podemos observar que está aqui em cima, condição de saúde, perturbação ou doença. O que é que isso significa? Isso aí não é propriamente da CIF, ela é uma doença em si, digamos, uma condição de saúde que aquele indivíduo, ou mais de uma, que aquele indivíduo possa ter, e aí uma classificação, diagnóstico médico, que é dado pela CID, Classificação Internacional de Doenças, que atualmente está na sua na sua 10ª versão, que é a CID-10. Porém, isso não é a CIF, ela não se preocupa com essa etiologia, né, com essa doença, mas, obviamente, ela reconhece que determinadas condições de saúde do indivíduo têm repercussão na sua funcionalidade. O foco não é a patologia, mas, obviamente, que aquilo ali interfere no estado de saúde do indivíduo. Nesse esqueminha aqui, nessas figuras, se retrata bem o que é que a CIF, como é que a CIF interpreta, ou como é que a CIF vê os indivíduos de maneira geral. Então, aqui na primeira figura à esquerda, no canto superior, nós temos o quê? Vários sujeitos, várias pessoas, e aí o foco aqui vai ser esse nosso indivíduo, que está aqui em verde claro, né, verde piscina, digamos, à esquerda. Nessa primeira figura, ele está experimentando, ele está numa fase da vida, digamos assim, de saúde, que ele está feliz, né? As emoções dele são demonstradas dessa maneira, isso que reflete aqui na figura, e ele tem nos seus componentes de função e estruturas corporais, elas estão íntegras, né? Está tudo correndo bem, digamos assim. Com isso, se reflete na sua atividade e na sua participação, né, nas suas atividades que ele realiza, né, no seu dia a dia, e na sua participação social, ok? Quando esse indivíduo, já em outra fase da vida dele, ele está com determinada condição de saúde, ele está com os estados relacionados à sua saúde de maneira não tão íntegras, digamos assim, ele passa pela experiência de funções e estruturas corporais alteradas. Podem prestar atenção que agora aqui nessa figura, no seu hemicorpo direito, no membro superior direito e membro inferior direito, ele aparenta estar com algum problema, né? Pode ser que, como descrito no texto, alterou suas funções e suas estruturas corporais, fazendo com que ele passe pela experiência de deficiência. Quando isso vai ser colocado em termos de atividade de participação social, em termos de atividade, o indivíduo ele precisa, por exemplo, para sua locomoção, de uma cadeira de rodas. Porém, ele, com essa deficiência que ele tem, ele sozinho, de maneira independente, ele não consegue se mover nessa cadeira de rodas, ter a sua mobilidade independente na cadeira de rodas. E, então, ele tem essa atividade limitada, a de mobilidade. E também, por fatores ambientais, contextuais e até fatores pessoais, quem sabe, né, de seu estado emocional e outros mais, ele pode experimentar também, que é o que está aqui representado, uma dificuldade de participação social, de interagir com outras pessoas, de participar de atividades de lazer e outras mais. Então, o que é que acontece? Ele está experimentando a limitação na atividade de mobilidade e restrição na sua participação social. Ou seja, ele está passando por uma situação de incapacidade. Como é, por exemplo, que isso poderia ser resolvido?
ou minimizado, né? Como, por exemplo, uma mudança de estrutura física, de fatores ambientais, aqui, onde, mesmo com a sua deficiência, ele pudesse ter uma mobilidade independente e, assim, conquistar espaço, ir até espaços que facilitasse a sua participação social. Ou seja, ele estaria apresentando as mesmas deficiências em termos de função e estrutura, porém, ele não teria mais a sua atividade limitada, nem a sua restrição, nem restrição na sua participação social. Então, ele passaria a experimentar, né, a funcionalidade. Então, é isso que a CIF preconiza. Ela classifica todos esses componentes até para facilitar, assim, por que aquele indivíduo, o que é que torna aquele indivíduo incapaz? O que é que torna aquele indivíduo funcional? É a sua deficiência em si? São as suas atividades limitadas? São restrições da sua participação? São fatores ambientais ou fatores contextuais? Porque, assim, com isso, os profissionais de saúde podem direcionar, né, as suas orientações, os seus tratamentos, as suas intervenções de maneira geral, assim como os gestores também podem, né, regular melhor o direcionamento de serviços, de recursos públicos, de serviços públicos e, né, direcionar melhor as políticas públicas de saúde. Então, a CIF, nas condições neurológicas, o que é que a gente tem, né? Pelo COFITO 2014, o COFITO é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Na sua resolução de 396 de 2011, ele disciplina a especialidade profissional de fisioterapia neurofuncional e dá outras providências para esse profissional, né? Com isso, tenho aqui exemplificado para vocês, retirado do COFITO, que o fisioterapeuta neurofuncional, é necessário ter domínio de algumas áreas. Entre elas, eu destaco aqui: realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, avaliação física e cinésio funcional do sistema neuromúsculo-esquelético, solicitar e realizar interconsulta e encaminhamentos. Então, com isso, eu preciso ter licença. E aqui nesse outro item, nós já temos no 8º item, determinar o diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico. Então, com isso, esse profissional, né, dentro da sua especialidade, já que a gente vai focar aqui nas condições neurológicas, ele tem que ter esse conhecimento de maneira geral, de avaliação, de consulta, de encaminhamentos para outros profissionais, para que esse indivíduo, ele seja olhado, ele receba a intervenção de maneira mais completa possível para o seu caso e para otimizar, digamos assim, a sua funcionalidade. E isso também vai, né, facilitar, determinar o diagnóstico e o tratamento e o prognóstico fisioterapêutico desse indivíduo. Com isso, nós temos o quê? Né? Pensando em condições neurológicas de maneira geral, aí a gente pensa assim: e quem é esse meu paciente com alguma condição neurológica? Como eu disse, a CIF, ela não é trabalhada apenas para pacientes, ela é trabalhada para indivíduos. Se você quiser usar a CIF para se classificar, você pode, né? Tendo conhecimento dela, obviamente, você pode. Só que como aqui eu sou fisioterapeuta, eu vou apresentar a CIF para vocês, estou apresentando para outros fisioterapeutas e outros profissionais de saúde, eu vou me referir a eles algumas vezes como paciente. Dentro das condições neurológicas que a CIF trabalha, aí eu penso o quê? Mas quem são essas pessoas, esses indivíduos, esse paciente que chega até a mim ou que eu vou até a ele, né, dependendo de em que serviço eu esteja, e quem são essas pessoas? O que é que elas têm precisamente? Qual é a experiência de vida delas? O que é que determina, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, o primeiro exemplo é uma mulher, né? Por volta de 30, 40 anos de idade, paraplégica,
que antes ela não tinha alteração em suas funções e estruturas, e ela passou a ter e viver uma outra experiência agora, que é a experiência de deficiência, né? É uma pessoa que procura ao máximo sua independência, que é determinada no seu tratamento e que tem o apoio familiar para algumas atividades sim e para outras não, ok? Esse segundo caso, esse segundo exemplo aqui embaixo, a gente já é o caso de um sujeito, né, que trabalha com esportes, é uma pessoa ativa fisicamente, mas uma pessoa que sofre muita pressão do seu trabalho como um todo, e que passou pela experiência, né, sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, né, no momento de intenso estresse de seu trabalho, e que fez com que ele experimentasse, né, passasse a experimentar a situação de deficiência e mesmo de limitações de atividades, né, restrição de participação social. Esse terceiro exemplo aqui é um homem entre 20 e 30 anos de idade, tetraplégico, né, religioso, solteiro, pai, que após um trauma no seu ambiente de trabalho, ele, né, ficou tetraplégico, precisando de apoio familiar, que ele tem bastante, de ajuda de cuidadores, né, de apoio de amigos, da rede de atenção à sua saúde, e que realiza tratamento de reabilitação. Esse outro indivíduo aqui, no quarto exemplo, um adolescente com síndrome de Down, que mora no município, né, do interior, não é na capital, onde, para ele ter acesso aos serviços de saúde mais especializados, ele precisa ir até a capital do seu estado. Ele, fisicamente, né, ele apresenta poucas alterações, poucas deficiências, mas apresenta deficiência intelectual também, precisando sempre de acompanhamento de alguém. O quinto exemplo é uma mulher, né, paraplégica, que tenta ser independente, paraplégico crônico já, e que faz a sua mobilidade, faz as suas atividades, tenta ter a sua sua participação social, o mínimo restrita, limitada, mas no dia a dia, né, no local em que ela mora, ela se depara com situações como essa de fatores ambientais que dificultam a sua funcionalidade. Esse penúltimo exemplo aqui, nós temos um indivíduo com doença de Parkinson, ativo cognitivamente, né, trabalhava, apesar de idoso, ainda trabalhava, exercia a sua profissão, né, sua atividade laboral, e após passar por deficiências oriundas, né, do Parkinson e de outras situações de saúde que ele tem, em termos de condição neurológica, foi o Parkinson. Ele foi diminuindo a sua carga de trabalho, o seu ofício, precisando de ajuda de outros cuidadores e de apoio familiar e de profissionais para o seu cuidado. Aqui, nesse último exemplo, nós temos uma neurocientista, escritora, que passou pela experiência de um AVC hemorrágico, onde ela mesma foi responsável pela condução do seu cuidado inicial, do seu socorro inicial, da sua reabilitação posteriormente, de deixar a incapacidade de lado e pensar na sua funcionalidade, dentro de fatores contextuais também que fossem mais favoráveis, né? A localidade também com que essas pessoas moram difere entre si, isso difere fatores ambientais, isso difere acesso aos serviços de saúde como um todo,
a diferença de renda social também é um ponto importante. Então, são essas situações, alguns exemplos aqui, outras mais, que a gente pode encontrar com pessoas que passam por condições neurológicas de saúde e que têm diretamente isso refletido, né, somado a outras condições ou não, vai de cada indivíduo, refletido em que? Na sua deficiência, nas suas limitações de atividade, restrição de participação social. E então, voltando à questão do fisioterapeuta neurofuncional, nós temos que pensar também que ele, faz parte do seu exercício, das suas obrigações, elaborar e aplicar estratégias de promoção da saúde e de prevenção de doenças em todos os níveis de atenção à saúde e para todos os estágios de desenvolvimento. Planejar e executar estratégias de adequações para uma melhor acessibilidade em ambientes públicos e privados, como também planejar adequações em ambiente domiciliar, escolar, laboral e de lazer. Um outro item aqui que eu chamo a atenção, né, realizar posicionamento no leite, sedestação, ortostatismo, entre outros, e visando, que eu quero frisar esse final, visando a maior funcionalidade e autonomia. O que é que eu quero dizer? Eu tô trazendo, exemplificando aqui com a função, com exercício, né, laboral, do fisioterapeuta neurofuncional, mas isso vale para outras profissões também, né, eu citei aqui algumas, mas isso se estende a outras áreas que tem um foco nesse indivíduo com alguma condição neurológica. E aí, o que é que acontece, gente? A CIF, ela traz um embasamento bem completo, uma classificação bem completa desse indivíduo, auxiliando, dando o melhor direcionamento para esse fisioterapeuta, para o fonoaudiólogo, para terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, etc., para acompanhar melhor, mais detalhadamente, de maneira, eu diria, nem questão de mais detalhadamente, que não deixa de ser, mas de maneira bem mais ampla, o que é que envolve a situação de incapacidade e funcionalidade desse indivíduo que esse profissional está acompanhando. Então, em termos de diagnóstico cinético funcional, né, ou seja, diagnóstico fisioterapêutico, o que é que a gente tem que embasar? Na hora que eu, como fisioterapeuta, dou um diagnóstico fisioterapêutico cinético funcional, eu fiz toda aquela minha avaliação, que é específica da fisioterapia, cada profissão vai ter sua avaliação específica. Se eu estou pensando na CIF, usando a CIF para ajudar a classificar esse indivíduo, ou pensando nos seus princípios, nos seus preceitos, em como é o direcionamento da CIF, o que é que eu tenho que envolver nesse meu diagnóstico? Eu tenho que envolver as possíveis deficiências que esse indivíduo possa ter, limitações de atividade e restrição na sua participação social. Então, esses 3 pontos, esses 3 componentes têm que estar bem alinhados e bem colocados no diagnóstico de cada indivíduo. E sem esquecer aí também os fatores contextuais. E aí os fatores contextuais entram os fatores ambientais, como aqui expostos, e também os fatores pessoais. Embora que os fatores pessoais, ele ainda vem sendo trabalhado não de maneira completa pela CIF, apenas de maneira descritiva, qualitativa, e ainda não pela codificação. Então, em termos dessas definições da CIF, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, um exemplo aqui para vocês, para poder a gente entendendo melhor essa aplicabilidade para a condição neurológica. Então, eu tendo um indivíduo que ele vai ter o quê? Um estado ou uma condição de saúde neurológica, né? Que o meu exemplo aqui vai ser doença de Parkinson. O que é quando a CIF está colocando naquele esqueminha até lá em cima em paralelo a interação dos seus componentes, e ele fala de condição de saúde, o que é isso? Esse termo é um termo guarda-chuva, digamos assim, um termo amplo, para designar uma doença, um distúrbio, uma lesão, um trauma que aquele indivíduo tenha. Pode incluir também aí, pode ser o quê? Pode ser situações de envelhecimento, de estresse, anomalia congênita, predisposição genética, é algo que se sobrepõe, digamos assim, ressalta naquele indivíduo. Então, essas condições de saúde, elas são codificadas, né, pela classe médica, usando o CID-10. A CID-10, como eu
comentei anteriormente, a classificação internacional de doenças. Então, no exemplo aqui, que é a doença de Parkinson, o código dado pela CID-10 é o G20. Okay? Indo para a CIF-5, o primeiro componente que nós vamos avaliar, os primeiros, são funções e estruturas corporais. E o que é que a gente vai ter? O mesmo exemplo de um paciente com doença de Parkinson, um sujeito com doença de Parkinson. E em termos de funções corporais alteradas, o que é que ele vai ter? Ele vai apresentar, né? Aqui eu fiz um pequeno resumo. Isso vai variar, isso não é uma receita de bolo, digamos assim, para todas as pessoas que possuem Parkinson. Eu estou usando apenas um exemplo. Você pode ter 20 pacientes com doença de Parkinson e cada um vai ter uma história de vida, situações ambientais, situações contextuais, né, pessoais diferentes, deficiências diferentes, limitações e participação social também. No nosso exemplo, em termos de funções corporais alteradas, nós temos o quê? Movimentos involuntários, esse indivíduo apresenta, que o código que ele recebe para movimentos involuntários é B765, considerando que a letra B é a letra que representa, vem do inglês, de funções do corpo, tá certo, Bari? Então, quando a gente olha no manual da CIF, em toda a codificação que tem lá, dos 1.454 categorias, 1.454 itens, no de funções do corpo, no capítulo 7, nós temos, né, função corporal para movimentos involuntários. Como esse indivíduo apresenta essa função alterada, ele recebeu o código aqui B765. Para funções de energia também, que tem um comprometimento nesse sentido na doença de Parkinson. Então, ele recebeu o código B130, no capítulo 1 de funções do corpo, B130. E funções emocionais também ficaram alteradas, recebeu o código B152. Em termos de estruturas corporais alteradas, o que é que nós temos? Nós temos o cérebro, como a doença de Parkinson é uma doença que há uma diminuição do neurotransmissor dopamina, na substância negra, e isso vai repercutir na circuitaria de gânglios basais, né, ou seja, está envolvido no cérebro, no encéfalo, em estruturas corporais, ele apresenta alteração no seu cérebro, e aí ele recebeu o código S1103. O S vem de estrutura do inglês, e no primeiro capítulo, né, que está aí o S1, e esse código completo faz referência à estrutura corporal alterada em termos de cérebro. Ele também tem uma estrutura relacionada ao movimento alterada, e aí já é o código que faz parte do capítulo 7 de estruturas, S798. Aí, nós passamos para outros componentes da CIF, que são atividade e participação. A atividade, o que é? É a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo. Ele realiza aquela tarefa, você está analisando apenas a execução da tarefa, ele com aquela tarefa. Já a participação é o envolvimento em uma situação de vida. É como ele estivesse realizando aquela mesma tarefa, só que você já está considerando toda a situação de vida, todo o contexto que aquilo ali envolve. E aí, para esse mesmo exemplo do paciente com Parkinson, o que é que a gente tem? Algumas atividades dele ficaram limitadas e ele também passou a experimentar restrições da participação social. Exemplos: uso fino das mãos, ficou difícil, né? O paciente tende a apresentar, por exemplo, tremor, então ele recebeu o código D440, vem do capítulo 4D. O D é a letra que representa o componente que vem, os componentes que são trabalhados juntos na CIF, que é atividade e participação. Movimentar-se pelos ambientes, já que a sua mobilidade fica difícil, atividade de mobilidade, e aí a participação restrita, né, então D450, sua alimentação também ficou alterada, né, D550, o vestuário também, D540, a fala também apresenta alteração, D330, já é um capítulo diferente, vida comunitária, D910, recreação e lazer ficaram comprometidos sim, D920, e o emprego também, ele pode ter deixado de trabalhar ou diminuído a carga de trabalho, ter passado a modificação no trabalho, na sua função, D850. Então, todos aqui do código D,
porque fazem parte do componente atividade e participação. O que muda são os números. O primeiro número, lembre, sempre faz referência ao primeiro capítulo, que é a classificação de primeiro nível. Então, aqui é no capítulo D4, aqui é no quarto capítulo, aqui é no quinto na fala é no terceiro capítulo, vida comunitária, recreação e lazer no nono, e o emprego é no oitavo, mas todos dentro do componente atividade e participação. Aí vamos para os fatores contextuais em termos ambientais para esse paciente com Parkinson. Fatores ambientais, o que são? Um ambiente físico, social e de atitudes, no qual as pessoas vivem e conduzem suas vidas. E aí, o que é que acontece? Os fatores contextuais ambientais, nós temos, eles podem ser trabalhados, né, classificados como facilitadores ou como obstáculos, como barreiras, né? Quando nós usamos como facilitadores, nós colocamos esse sinalzinho de mais, tá? E como barreiras, pode-se colocar o sinalzinho de menos. E aí, o que é que acontece? Nesse indivíduo com Parkinson, que estamos exemplificando, o uso de medicamentos que ele faz, pacientes com Parkinson geralmente usam medicamentos como Prolopa, Carbidopa, associação, entre outros, é um facilitador para a condição de saúde dele. Se ele não usar esse medicamento, ele fica com muito mais alterações. Então, ele é o E é a letra que representa os fatores contextuais, é 110, e é colocado mais aqui na frente, porque isso facilita para a vida do indivíduo. O acesso a profissionais de saúde também, para o seu tratamento, para a sua reabilitação, para o seu acompanhamento, para as suas orientações, é 120 como facilitador. O uso de cadeira de rodas, tem pacientes que em determinada fase os pacientes passam a usar a cadeira de rodas para a sua mobilidade, e aí a cadeira de rodas permite a mobilidade, uma mobilidade modificada, mas permite essa mobilidade. Se ele não tivesse a cadeira, ele não teria essa mobilidade. Então, é um facilitador. É 355. Como barreiras para esse indivíduo, o que é que se pode ter? Exemplo, atitudes da família e amigos. É 410. Para esse exemplo que nós citamos, as atitudes da família e dos amigos não são favoráveis para ele. Talvez sejam atitudes que não compreendam bem a deficiência dele, que não compreendam as suas restrições, né? Que não o apoiem verdadeiramente. Então, em vez disso ser visto como um facilitador, no caso desse indivíduo, foi visto como barreira. Para um outro sujeito de Parkinson, esse mesmo código aqui, ele poderia receber o mais, 410, se a família e seus amigos tivessem uma postura positiva diante dessa situação. Sistemas e políticas de saúde, no exemplo desse paciente também, foi visto como uma barreira, 580. E aí, em termos de fatores contextuais, só que agora os pessoais, porque os fatores contextuais envolvem ambientais e pessoais. Fatores pessoais são o quê? Características particulares de um indivíduo e suas situações de vida. Gênero, idade, raça, preparo físico, o estilo de vida, hábitos que esse indivíduo tenha, origem social e outras condições de saúde. No exemplo, né, que colocamos, de Parkinson, nós temos assim, aqui, é um homem, é o gênero, é um fator pessoal, com 60 anos de idade é fator pessoal, o nível cultural e educacional dele é elevado, né, então é um fator pessoal dele, ele é sedentário, né, o seu preparo físico, estilo de vida é sedentário, e pode vir outras condições também que possam ser mais detalhadas, aí. O que eu lembro para vocês também é o seguinte: por que que nos outros aqui apareceram códigos, né? Vamos ver aqui. Opa. Aqui apareceram códigos, além da descrição, aqui apareceram códigos, aqui também, e nos fatores pessoais não. Como eu falei no esquema anterior, numa tela anterior, a CIF, na sua atual versão, que é a primeira, os fatores pessoais, eles ainda não foram codificados. Então, se entende o que significa, se entende os seus preceitos, os seus princípios, mas ainda não existem códigos específicos para isso aí. Então,
A gente pode classificar o indivíduo sobre os fatores contextuais de maneira descritiva, qualitativa, mas a gente não tem como fazer o quantitativo, a codificação ainda. E aí, pensando em aplicabilidade, né, como tornar viável, né, na minha rotina terapêutica, na minha rotina de atendimento aos meus pacientes, na minha rotina de acompanhamento com esses pacientes, como tornar viável o uso da CIF, né, com base nesse modelo biopsicossocial, que é bem abrangente, que é bem amplo, que envolve situações atuais de saúde, olhando a saúde de maneira bem complexa, bem geral, e não por componentes isolados, mas como tornar isso viável no meu serviço de saúde, né, no meu trabalho no dia a dia. Então, nós podemos ter formas que possam direcionar e melhorar isso aí. E aí, os profissionais de saúde, no geral, precisam conhecer essas formas, precisam conhecer a CIF como um todo, e esses outros direcionamentos que são dados, para poder ver o que é que melhor se aplica no seu serviço e na sua rotina de trabalho. Então, podemos ter ferramentas embasadas na CIF, ou seja, prontuários, sistemas de avaliação mesmo, que somem a classificação da CIF, que tragam seus preceitos, que tragam os seus princípios de maneira geral, e mesmo que não usando a CIF de maneira completa, ele já estaria sintonizado com toda essa proposta da Organização Mundial de Saúde. Né? Lembrando que podemos também ter instrumentos de avaliação para diferentes culturas, um instrumento de avaliação que avalie aspectos diferentes, um avalie cognição, outro avalie sono, outro avalie fala, um outro avalie qualidade de vida, etc., e que precisa ser adequado para diferentes culturas e que tem base na CIF. E temos os core sets também, né, que eu vou comentar com vocês, os core sets das condições neurológicas, e também, que não ficou tão claro aqui nessa tela, eu vou falar para vocês, dentro dessas ferramentas embasadas na CIF, e outros, nós temos também um checklist da CIF, que eu vou mostrar posteriormente. Então, quanto aos core sets, nós temos o quê? Para os core sets da CIF, para as condições neurológicas, atualmente, eles existem para quais condições de saúde? Para lesão medular, para traumatismo craniano, AVC, paralisia cerebral, esclerose múltipla, e para condições neurológicas que estejam ainda em cuidados agudos, ou para aquelas que estejam já nos cuidados pós-agudos. Esse site aqui embaixo, esse portal, é o portal da CIF, onde vocês vão encontrar tudo sobre a CIF, inclusive um link lá que trata sobre os core sets para as condições neurológicas e os core sets para outras condições também. E aí, enfim, o que são esses core sets, né, para a gente entender melhor? Quem ainda não conhece. Eles se referem a um conjunto de categorias da CIF. Lembre-se que no total a CIF tem 1.454 categorias, 1.454 itens, né, codificações para poder enviar, né, para poder nos embasar. E os core sets é um conjunto delas, né, dessas categorias. Não são elas todas, é um conjunto delas. E descreve de forma típica a funcionalidade das pessoas com determinada condição de saúde. Essas listas de categorias essenciais, elas são relevantes para condições de saúde específicas, no caso aqui a gente vai tratar das condições neurológicas, e contexto de cuidados de saúde. Então, diferentes core sets já foram testados e ainda têm sido testados quanto à validade e confiabilidade. Nas condições neurológicas existem esses aqui que eu citei para vocês, mas tem outros em estudos que, né, posteriormente vão sendo publicados, né, para ampliar esse uso. Nós temos também o checklist da CIF. É uma outra possibilidade. Quando nós falamos dos core sets, nós falamos o quê? Exemplo, se eu estou acompanhando como fisioterapeuta, eu vou classificar o paciente que eu estou acompanhando com AVC, que sofreu um AVC, eu vou acompanhar pela CIF, o que é que eu poderia fazer? Em vez de eu usar a CIF completa, eu buscar no manual completo da CIF, código por código,
conceito por conceito, dentre as 1.454 categorias para classificar o meu indivíduo, eu procuraria, dentro de um conjunto menor dessas categorias, que seria que conjunto? O Core 7 de AVC, uma quantidade menor, bem menor, para o AVC, se eu não me engano, são 130 categorias, então já diminui bastante. Eu procuraria apenas dentro dessa lista dos Core 7, dos 130, para poder classificar o meu indivíduo. Então, isso tomaria menos tempo, né, na minha prática clínica, né, na minha prática, no meu exercício, né, como profissional de saúde, tornando a CIF mais viável, né, em termos de custo-benefício, do que eu posso favorecer o meu paciente, que eu posso favorecer o meu trabalho como um todo e otimizar o tempo. E aí, o checklist, o que são eles, né, o checklist da CIF? Ele consiste de uma lista abreviada com 125 códigos, né, sistematizada em 3 domínios. Que domínios? Funções e estruturas do corpo, atividade, participação e fatores ambientais. Os mesmos domínios que a CIF engloba como um todo. Por que aqui não estão fatores contextuais? Fatores pessoais. Porque os fatores pessoais ainda não existe a codificação pela CIF. Então, ele abrange os 3 que existem no momento. Né? Esse documento, o checklist, ele está disponível no site, né, do Centro Brasileiro de Classificação de Doenças. Essa lista resumida, a lista resumida apresentada por esse instrumento, além de classificar a funcionalidade, faz uma mensuração, pois são usados os chamados qualificadores, que podem ser compreendidos como uma forma de graduar o comprometimento da funcionalidade. Isto é bem importante. Lá nos Core 7, como eu citei um exemplo, AVC. Então, eu estou classificando meu paciente de AVC, eu vou dentro daquela lista dos Core 7, daqueles códigos, e seleciono dos 130, digamos, eu seleciono os códigos que se aplicam para o meu paciente, né, em termos de função, estrutura, atividade, participação e fatores ambientais, o que possam estar alterados, e eu coloco o qualificador na frente. O qualificador, ele é tanto usado nos Core 7, como na CIF como um todo, como na checklist. E aí, o que é que acontece? Já que no checklist, o checklist não é específico para a condição neurológica, não é específico para a condição de saúde mental, não é específico, é um checklist geral. Então, mas pode ser também uma possibilidade de ser usada na condição neurológica. Então, independente se meu paciente sofreu um AVC, tem Parkinson, esclerose múltipla, paralisia cerebral, síndrome de Down, o que for, eu posso usar esse checklist como fossem, assim, as principais categorias, as mais representativas, né? E ele pode, assim, reduzir o tempo gasto no processo de coleta de dados, inquéritos populacionais, mas ele é genérico, né, como disse, se vocês quiserem algo mais específico para a condição neurológica, vai no Core 7 para aquela condição de saúde. Aqui, eu tentar exemplificar para vocês, não é o checklist completo, vocês podem achar no site que eu comentei aqui, como também, se tiverem interesse, podem me enviar e-mail, que eu passo para vocês o checklist, e como exemplo, nós temos o quê? Um componente, cada componente da CIF, dentro do checklist, ou seja, estrutura, função, atividade, participação e fatores ambientais, é colocado em uma página desse checklist. As categorias selecionadas das 1.454, que ficou errado, são 169 que existe no checklist. Então, no checklist, você vai no total, procurar no total de 169 códigos, 169 códigos. Aqui está exemplificado o capítulo de funções, o capítulo 1 de funções do corpo. Então, a gente tem funções mentais, por exemplo, função da consciência, B110, é o código. Se ele tem a consciência alterada, você selecionaria esse código, então colocaria lá. Ou, se ele não tem, você pode colocar, marca um xizinho aqui no 0. O 0, 1, 2, 3, 4 é o qualificador. Se ele não tem problema na função da consciência, você marca 0. Digamos que para a função do sono, ele já tem problema no sono. E esse problema dele é moderado. Então, ele recebe o código B134, e é marcado aqui no 2. Se você fosse escrever por extenso, você escreveria como B134.2.
como aqui o checklist já é para simplificar, ele é feito como uma tabela, então você vai só marcando aí o qualificador. Para funções, aqui, para exemplificar melhor, nesse anterior nós temos as funções mentais. Dentro das funções mentais, nós temos um detalhamento. Exemplo, funções da atenção. Dentro de funções de atenção, eu não quero classificar de maneira tão geral, eu quero ter um maior detalhamento. Então, ele tem dificuldade em manter a atenção, essa dificuldade é leve, então marca o qualificador 1. Ele tem dificuldade em partilhar a atenção de maneira leve, é 1. E assim vai, memória. Tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Né? E aí você vai marcando aqui o qualificador que se encaixe na situação daquele paciente. O 0 é quando não há problema, o 1 é problema leve, o 2 problema moderado, o 3 é um problema grave, o 4 é um problema completo. 8 é quando não é especificado e 9 quando não se aplica. Então, aí eu faço um questionamento para vocês. Quem já aplicou a CIF nos pacientes com condição neurológica? Você, fisioterapeuta, já aplicou ou aplica? Você é terapeuta ocupacional? Você é psicólogo? Né? Nutricionista, assistente social? Na sua prática com esses pacientes, você já usou a CIF de alguma maneira? Será que nós não poderíamos começar usando a CIF pelos seus princípios? Pela sua maneira mais descritiva? Né? Entendendo, né, descrevendo em que é que ele tem em termos de deficiência, de alteração de limitação de atividade, de restrição de participação social, de fatores ambientais preponderando ali para as suas alterações. Ou começar por algumas de suas ferramentas, como os core sets, como o checklist, como outros instrumentos de avaliação, né? O seu prontuário, onde você possa englobar alguns, os princípios da CIF, né? E então aqui eu coloco como exemplo para vocês o caso de um paciente com AVC, e prestem atenção, tentem lembrar lá no início da nossa web, depois vocês podem voltar lá, se for o caso, aquele esqueminha, que é a figura 1, que é uma figura tirada do manual da CIF, que eu falei lá o quê? Esse esquema, ele representa, ele resume os principais componentes, os componentes da CIF, e é a partir dele, se tendo entendimento de cada um dele, que tem todas as diretrizes da CIF aí. Que era o quê? Em cima a condição de saúde do indivíduo, que é dado pela CID, mas que interfere nessa funcionalidade como um todo. No caso aqui, um AVC hemorrágico. Aí, a queixa principal do indivíduo é como ele relata aquilo ali. E no caso dele aqui, o indivíduo BFS, a queixa principal dele foi dificuldade de movimentar o membro superior direito. E aí, naquela linha do meio, eu venho o quê? Para o primeiro componente, primeiro domínio, que é estrutura e função corporal. O que é que ele tem alterado, o paciente de AVC? Ele, em termos de estrutura e função. Estrutura, ele tem aqui o cérebro, foi um AVC, e em função nós temos hipertonia direita, ausência de sensibilidade em corpo direito. E dentro estão os seus códigos. Aqui os códigos estão até mais detalhados, não estão só até o segundo nível, estão com maior detalhamento. Em termos de atividade, esse paciente BFS, ele tem dificuldades na marcha, então ele foi usado aqui de maneira descritiva, qualitativa, e dentro está quantitativo, o código, com seus qualificadores. Dificuldade para concentração e memorização. Em termos de participação social, é o D também, porque lá são trabalhados os componentes na mesma categoria, diminuição de suas atividades de lazer, impossibilidade de voltar à ocupação prévia, trabalho, e com seus códigos. Em paralelo, nós temos os fatores pessoais, ele tem pouca confiança em si mesmo e sente-se desanimado sobre o futuro, tem 35 anos e aguarda aposentadoria. Não tem os códigos ainda, porque os fatores pessoais ainda não foram codificados pela CIF. E os fatores ambientais, o uso de medicamentos como facilitador, que tem o mais, o tratamento com a psicologia, o mais, e sua mãe como cuidadora, é um mais também. Então, todos os fatores ambientais aqui para eles foram colocados como facilitador. Não teve nenhum fator ambiental seriamente alterado, né, que foi significativo como barreira. E aí, como marcos, eu trago para vocês o quê? O COFITO,
o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em 2009, colocou a normatização para o uso da CIF pelos fisioterapeutas, ou seja, desde 2009, a CIF foi implantada em 2001, em 2009 já saiu essa normatização do Conselho, porém estamos em 2018 e isso ainda não foi amplamente colocado na prática, né? É colocado em pesquisas, é colocado em estudos, isso vem crescendo, mas na prática isso ainda precisa ser mais ampliado, seja na prática da reabilitação, seja na atenção primária à saúde, né, em níveis primário, terciário e secundário também. E em 2012, o Conselho Nacional de Saúde instituiu a CIF no âmbito do SUS, não para fisioterapeutas apenas, para todos os profissionais de saúde, para gestores, etc., como a CIF, como a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então, nós, profissionais de saúde, precisamos, dentro da nossa área, né, ver a importância da CIF, entender essa importância de uma linguagem unificada, né, desse padronização geral, isso facilita a linguagem geral para um trabalho de interdisciplinaridade, isso na atenção primária à saúde é um benefício enorme, facilitaria muito a comunicação entre os profissionais, né, principalmente diante de uma demanda aumentada que ele possa ter, e às vezes os profissionais não conseguem se comunicar presencialmente, então isso pode trazer um benefício grande. Aqui são as referências que foram usadas nessa web, espero que tenha sido esclarecedora para vocês, né, ficam aqui os contatos, e vocês aguardo para algum debate, tirar dúvida, algumas sugestões e etc. Até uma próxima.